Nosso tema de hoje é Páscoa, né? Quando que a Páscoa foi comemorada pela primeira vez? Talvez essa está sendo a sua pergunta. Nós vemos no livro de Êxodo, no comecinho da Bíblia, Êxodo 12, nós vemos a instituição da Páscoa, quando o próprio Deus, queridos amados ouvintes, ele chamou a Moisés e disse: olha, Faraó não quer libertar, Faraó está com o coração endurecido, então nessa noite eu vou mandar o anjo da morte, ele vai passar e vai ferir todos os primogênitos. Quem é o primogênito? É o filho mais velho. Então nessa noite o anjo vai passar, vai ferir todos os primogênitos. Porém, na casa dos israelitas, eu quero que vocês peguem um cordeiro. Esse cordeiro precisa ser sem defeito. Olha, queridos ouvintes, essa foi a primeira festa da Páscoa. Pegaram um cordeiro, mataram aquele cordeiro, o melhor, tinha que ser sem defeito, tinha que ser perfeito, e passar o seu sangue nas vergas, nas ombreiras daquela casa. E quando o anjo passasse, visse o sinal do sangue, ele passaria por cima. Por isso que a palavra Páscoa, do seu original, que é o hebraico, significa passar por cima. Eles estavam há quase 400 anos, queridos ouvintes, escravo, debaixo das mãos de Faraó lá no Egito. Mas Deus tinha uma promessa. A promessa tinha sido feita para Abraão, e esse povo são descendentes de Abraão. Eles estavam ali, mesmo com a promessa, mas estavam escravos, e naquele dia Deus iria trazer libertação. Então a Páscoa, nós vemos aqui que para eles, a primeira Páscoa comemorada lá no Antigo Testamento, já muitos anos antes de Cristo, seria a libertação da escravidão. Então eles mataram o cordeiro, passaram o sangue na porta, nos umbrais daquelas portas, e o anjo passou e feriu todos os primogênitos. E agora eles são livres. Faraó ordena que eles sejam libertos. Deus, ele diz para eles: olha, agora vocês vão fazer isso. E quando os filhos perguntarem, Êxodo 12 e 26 diz assim: quando os vossos filhos vos perguntar que festa é esta, que culto é este, então acontecerá, diz o Senhor em Êxodo 12 e 26, que quando os vossos filhos disser: que culto é esse? O que significa isso? Então vocês vão dizer: esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Quando o Senhor livrou os seus filhos, o anjo passou e feriu todos os egípcios e livrou as nossas casas. Então, queridos ouvintes, a Páscoa lá no Antigo Testamento, ela significava a libertação. O cordeiro, o mais lindo que nós precisamos entender isso, que o símbolo, se existe um símbolo bíblico da Páscoa, não é o coelho, não é o ovo de Páscoa, mas é o cordeiro, porque Cristo, ele foi morto como um cordeiro. Por isso que Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa e ele foi imolado por nós. Ou seja, Cristo, ele veio como um cordeiro. Ou seja, veja por que aqui o cordeiro precisava ser sem defeito, porque Cristo também seria sem defeito. Esse cordeiro, ele seria sem mancha, porque Cristo também, ele foi o único perfeito. Nós somos imperfeitos, nós temos uma natureza imperfeita, mas a natureza de Cristo é perfeita. Nós temos que olhar para ele. Se você olhar para as pessoas que estão ao seu redor, vai ser difícil. Todos somos imperfeitos, mas olhe para Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é perfeito. Por isso que João, quando viu Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro Pascual que foi morto. Esse cordeiro morto aqui no livro de Êxodo já estava apontando para Cristo, que seria morto, que pelo seu sangue, veja, o povo foi livre da escravidão, da mesma maneira que nós, que a humanidade, que todo homem, toda mulher que estava debaixo do pecado, pela morte de Cristo, ele foi livre. Por isso que todo homem, toda mulher que estava, todos nós estávamos debaixo do pecado, e
Todos nós pecamos. Então nós vemos aqui nesse texto que Cristo é o Cordeiro de Deus. Ou seja, por isso que João, quando vê Jesus, ele diz assim aos discípulos: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro que estava sendo morto aqui no livro de Êxodo, já estava apontando para Cristo, queria morrer por nossos pecados. O Cordeiro ali foi morto, o sangue simbolizou que naquela casa alguém já tinha morrido e o primogênito não morreu. Quando nós vemos que Cristo também, ele derramou o seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ele vai nos purificar de todo pecado. Ou seja, porque quando o homem Adão pecou, todos consequentemente pecaram. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado na terra, mas por um homem também, o segundo Adão, chamado Jesus Cristo, o pecado foi tirado. Ou seja, ele nos purifica. Talvez nesta manhã você está me ouvindo e você está dizendo para mim: não tem mais jeito, a sociedade não me perdoa, a minha família não me perdoa pelo que fiz. Eu digo para você nesta manhã: Jesus morreu para te perdoar. Se você crer, se você o aceitar como Salvador, a Bíblia fala: se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7, nós vemos na palavra de Deus, esse Cordeiro, ele era perfeito como Cristo foi perfeito. Esse Cordeiro, ele foi morto, como Isaías já havia profetizado. Isaías 53 diz que Jesus, o Salvador, ele seria morto como uma ovelha muda que não abriu a sua boca, seria levado ao matadouro, porque Cristo é o símbolo da Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Olha, nessa Páscoa também eles comeram ervas amargas. Essas ervas amargas que simbolizavam a amargura do pecado, a amargura da escravidão. E também essas ervas amargas simbolizavam a amargura que o Cordeiro iria passar. Ou seja, a amargura do pecado. Todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. Ele levou na cruz, ele levou sobre si todo o pecado da humanidade. Por isso que através do seu sacrifício salvífico, nós somos lavados e remidos no seu sangue. Então, queridos ouvintes, nesta manhã eu convido você a meditar qual tem sido o verdadeiro sentido da Páscoa para você. Muitas pessoas lembram de ir para a igreja somente no dia da Páscoa. Muitas pessoas lembram-se de obedecer a Deus somente na Semana Santa. Não, a Bíblia fala que nós temos que servir ao Senhor todos os dias, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós vemos então que a Páscoa para nós, ela simboliza Cristo. Quando o cristão participa da Santa Ceia, ele está comemorando a Páscoa. Por quê? Porque Jesus foi aquele que instituiu a Santa Ceia. Jesus não ressuscitou no dia da Páscoa, não. Na Páscoa começou a sua paixão. Jesus, ele comemorou a Páscoa. Foi naquela noite que Jesus, pegando um pão, ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus pegou um cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, aleluia, que é derramado para a remissão do pecado. Jesus deixou agora e instituiu a Santa Ceia, e não vemos mais dentro do contexto do Novo Testamento a comemoração da Páscoa, mas vemos, queridos ouvintes, que a igreja do Senhor, os apóstolos, participavam da ceia. Por isso que para nós cristãos, a Santa Ceia é o dia em que nós nos reunimos e comemoramos, como para Israel, para o povo lá no Egito foi libertação do Egito, libertação da escravidão. A Páscoa para nós é a libertação do pecado, é a libertação do mundo, é a salvação.
é a redenção, é uma nova vida. Deus disse para Moisés: olha, a partir de hoje vai começar, esse mês vai ser o primeiro mês do ano, ou seja, a partir de hoje, para Israel, uma nova vida, uma nova história. E é isso que para nós também acontece quando nós aceitamos a Cristo, uma nova vida. Muitas pessoas vivem viciadas, vivem nos vícios, vivem uma vida longe de Deus, aprofundada no pecado. Jesus morreu por você, Jesus morreu para te tirar dessa situação, Jesus morreu para te libertar. A morte de Jesus, muitas pessoas invalidam o sacrifício de Cristo porque continuam numa vida de escravidão deste mundo, mas Jesus quer te libertar. Então, para nós, a Santa Ceia, Jesus mesmo disse: fazer isso em memória de mim. Quando fizeres isso, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, queridos ouvintes, nós nos lembramos da morte do Senhor. É um momento de comemoração, é um momento de alegria, é um momento de festa. Todos os meses nós se reunimos e participar do pão e do cálice que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, que pode nos alimentar para que tenhamos parte na ressurreição. Jesus quer abençoar a sua vida. Entrega a tua vida para o Senhor nesta manhã. Deus tem grande vitória para realizar na sua vida. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai, nós te pedimos que a bênção do Senhor venha sobre nós, que a bênção do Senhor venha sobre os ouvintes, que todos tenham, ó Deus, essa palavra guardada no seu coração. No nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.